Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo do Souza Oficial. Estamos aí no audiobook do livro O Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury, e hoje vamos para a parte 14 e 15 do livro, que tem como tema o Magnificat, uma tese sociológica e fatos estranhos nos bastidores do debate. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui nesse livro sobre esse cântico de Maria e sobre alguns fatos que foram estranhos ali nos bastidores do debate, a qual está sendo narrado por esse livro, por esse audiobook. Você que me acompanha no canal aí, deixe seu comentário, diz aí o que você está achando do livro, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos juntos aí, propagar, essa mensagem que eu tenho certeza que ela fala forte ao nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e que você possa estar sendo tocado pela mensagem desse livro. Acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado com essa mensagem desse livro, que ela tem uma história fantástica. Então que Deus abençoe grandemente você. Vamos para o livro e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. O Magnificat, uma tese sociológica. O rosto de Maria transpirava em sua caminhada até as regiões montanhosas onde vivia Isabel, a futura mãe de João Batista. A musculatura de suas pernas tremia de cansaço. Desidratada, sua língua pegava-se ao palato. Seu coração vibrava, bombeando sangue com intenso vigor, e seus pulmões disparavam em busca de mais oxigênio. A ansiedade por saber notícias de Isabel e a fadiga se mesclavam na mesma pessoa. Maria deveria fazer uma pausa e descansar sob a sombra de uma oliveira antes de entrar na pequena cidade cravada no alto da montanha. Seu corpo gritava pare, mas sua mente suplicava continue. A busca de esperança é incontrolável. Ao entrar na casa de Zacarias, iniciou a saudação a Isabel. Era uma visita inesperada, mas de imediato surpreendeu-se com a atitude da prima. A anfitriã quebrou o protocolo 2 vezes, saudou a visitante em estilo mais solene e considerou a adolescente superior a si mesma, embora fosse mais velha que ela. Colocou-a no pedestal da fama e nos patamares mais dignos da feminilidade. E, por incrível que pareça, proclamou o filho dela como senhor do mundo. Feliz és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Qual o motivo do privilégio de receber a mãe de meu senhor? Meu bebê se agitou de alegria. Feliz é aquela que crê. Surpresa, Maria saiu dos vales da fadiga para as planícies do descanso, do deserto das tensões para o oásis do júbilo. O estresse brando irriga o pensamento, o estresse intenso aborta a racionalidade. Maria deveria estar mentalmente bloqueada e criativamente estéril, mas, para espanto de quem a observava, abriu as janelas de sua memória. Libertou seu imaginário e produziu teses psicossociais sofisticadas. Nesse exato momento, começou a recitar seu famoso e pouco compreendido poema, conhecido como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é seu nome. A sua compaixão se estende aos que o respeitam, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu poder, dispersou aqueles cujos pensamentos íntimos são soberbos. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Seu poema não era um discurso sobre-humano, mas o retrato do milagre do conhecimento. Possuía tantos elementos subterrâneos quanto um solo que escondesse pepitas de ouro e as ocultasse dos olhares dos garimpeiros superficiais. Anos antes, sua sede de aprender não apenas a levará a ser alfabetizada, mas a ler com consciência crítica e a produzir ideias como o confeiteiro que, com ingredientes simples, elabora pratos saborosos. Os dias construíram os meses. Maria teve uma gravidez de risco, marcada por rejeições, longas jornadas a pé e o nascimento do bebê no lugar mais inóspito possível, um ninho de bactérias e vírus, um estábulo. Depois que a criança nasceu, um refrigério. Pastores do Oriente deram-lhe as boas-vindas com sua glória em excelsis Deo. E,
Com os presentes que receberam, parecia que Maria e José navegariam em céu de brigadeiro. Lê do engano. Belém ficava a 8 quilômetros de Jerusalém e o casal queria ir até a velha cidade para apresentar seu bebê no templo. Enquanto faziam o ritual de consagração, eis que tiveram outra grata surpresa. Simeão, um velho e justo ancião, pegou o menino em seus braços e expressou seu nunc dimittis. Irradiando alegria proclamou: Ó soberano! Como prometeste, podes agora despedir em paz teu servo. Porquanto meus olhos já contemplaram tua salvação. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Os fatos que cercavam o misterioso menino eram surpreendentes. José e Maria confirmaram que seu filho seria notavelmente grandioso. Abraçaram um ao outro, alegraram-se, apertaram suavemente as bochechas do bebê. Relaxaram sem ter consciência dos percalços que os aguardavam. Mas não tardou para que soubessem que a estrada à frente era sinuosa. Simeão, o mesmo homem que lhes trouxe o cálice da alegria, lhes deu também o cálice da aflição. Continuando sua proclamação, dissecou de forma espetacular os acontecimentos que Jesus viveria. Eis que esse menino está destinado à queda e ascensão de multidões. Será um sinal de contradição, de forma que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. O menino iria se tornar um notável médico da mente no futuro, capaz de dissecar pensamentos perturbadores, vaidades subliminares, intenções escusas, angústias veladas. Simeão declarou a grandeza e os riscos de Jesus. Em terra de cego, quem tem um olho jamais será rei, mas sim ferido, execrado, banido. Ver o invisível e revelar o intangível seria um perigo para o sistema social. O idoso Simeão poderia parar por ali, poderia poupar Maria, mas fitou os olhos dela e deixou abalada. Sem detença, declarou: Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Maria seria a mãe mais privilegiada do mundo, beberia da fonte das fontes excelentes do prazer, descobriria todos os dias um bebê fascinante, um menino borbulhante, um adolescente espetacular, mas cedo ou tarde sofreria perdas irreparáveis. Amou-o até o impensável, mas o perderia pouco a pouco e, por fim, o veria perecer na cruz. Se não aprendesse a proteger minimamente sua emoção, Maria não sobreviveria num ambiente sem o oxigênio da generosidade, concluiu Marco Polo. Foi assim que o pesquisador e psiquiatra descreveu de forma poética e profunda os fatos que ocorreram com a educadora de Jesus, o encontro com Isabel, o Magnificat, o nascimento do bebê, o encontro com os pastores e as palavras aterradoras de Simeão. Todos na mesa redonda e na plateia ficaram impressionados com sua narrativa. Sofia olhava para ele mais uma vez admirada. Como um ateu poderia ir tão fundo nos detalhes da história de Jesus? Perguntava a si mesma, atônita. Esquecera que ele pesquisava como um garimpeiro de ouro que se negava a ficar na superfície. Após essa descrição, Marco Polo começou a revelar suas análises. Disse que Maria produziu seu famoso Magnificat ao encontrar Isabel no ano 4 d.C., época do nascimento de Jesus. Hoje já se sabe que ele não nasceu no primeiro ano desta era, mas 4 anos depois. Mas como Lucas registrou o poema de Maria proferido mais de meio século antes? Indagou o psiquiatra, e ele mesmo sugeriu a resposta: Maria era letrada. Deve tê-lo registrado e guardado a 7 chaves. Esperou décadas até que aparecesse alguém especial para revelá-lo. A vida é um grande livro. Para uns, revelamos a capa, para outros, o prefácio, e, ainda para outros, os segredos íntimos da história, disse Sofia com sensibilidade ímpar. Muitos casais dormem juntos, mas não dividem seus sonhos e pesadelos. O relacionamento é um teatro. Sob o ângulo da gestão da emoção, nós só nos abrimos com as pessoas em quem confiamos e só confiamos em quem admiramos, acrescentou Marco Polo magistralmente. De fato, Lucas deve ter sido especial para Maria. Somente ele registrou o Magnificat, o Nunc Dimittis e muitas outras coisas que apenas Maria sabia. Ela se encantou com o médico grego a ponto de lhe dar suas pérolas, afirmou o Dr. Alberto. Curiosa, Sofia queria entender as pérolas ocultas no Magnificat de Maria. O que se pode deduzir e induzir das primeiras frases de Maria a Isabel? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus?
Questionou. Marco Polo não revelou suas interpretações. Como um professor que provoca a mente dos seus alunos, disse: arrisque-se a descobrir, Sofia. Liberte seu imaginário. Ela exalta o Deus em que crê. Sofia, mas isso está na superfície da sentença. O que está no subsolo? Provocou novamente o psiquiatra. Há um conteúdo revolucionário nessas palavras. Dr. Alberto e Dr. Thomas? O Dr. Alberto analisou, mas não conseguiu alcançar o raciocínio do homem que pesquisava o processo de formação de pensadores. Como assim, Dr. Marco Polo? Perguntou o Dr. Alberto. Desculpem-me, mas os religiosos estão intoxicados com rituais. Eles têm uma relação fria e seca com o Deus em que creem, acusou Marco Polo. Você não pode afirmar isso, disse o teólogo de Harvard, indignado. Você está nos prejulgando, comentou também o Dr. Alberto. Não sou eu que afirmo essa tese, mas a própria Maria que vocês valorizam e desconhecem. Não estou entendendo, disse o teólogo do Vaticano. Supondo que Deus seja real, tenha uma personalidade concreta, por que ele escolheu Maria? Quais os critérios de sua seleção? Foi sua gentileza, docilidade ou ética? Milhares de jovens eram gentis e éticas. Foi sua cultura e seu raciocínio rápido? Havia muitas jovens cultas e perspicazes em seu tempo. Quais foram os critérios, então? Indagou Sofia, ansiosa. Não tenho muitas respostas, mas a análise do seu poema Magnificat é arrebatadora. O que mais diferenciava Maria de todos os demais seres humanos era sua intimidade surpreendente com o Deus em que ela acreditava. Ela era diferente dos religiosos do seu tempo, talvez de todos, inclusive das mais variadas eras. Mas... Ainda não entendi, me desculpe, declarou Sofia, confusa. Observe o que ela disse, Sofia, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus. Sob a ótica da sociologia e da psicologia, essa frase do Magnificat de Maria revela um relacionamento não ritualístico, sem barreiras nem distâncias. Em seguida Marco Polo comentou, para explicar melhor, deixem-me perguntar, pensamento consciente é real ou virtual? É real, afirmou o Dr. Thomas. É óbvio que é real, também afirmou o neurocientista Michael. Errado. É virtual. Um pai incorpora a realidade do filho, suas angústias, perdas, frustrações, ou apenas a interpreta? Questionou novamente Marco Polo. Interpreta, disse Michael. Um psiquiatra consegue vivenciar os ataques de pânico de um paciente? Indagou outra vez Marco Polo. Não. Ele somente interpreta a realidade do outro, mas nunca assimila essencialmente, concluiu Sofia, começando a entender aonde Marco Polo queria chegar. Claro, Sofia. Entre um psiquiatra e os ataques de pânico ou as crises depressivas de um paciente existe um espaço infinito. E por quê? Porque o pensamento com o qual entendemos o outro, bem como o mundo que nos rodeia, é virtual. Pais e filhos, professores e alunos, casais, enfim, todas as relações ocorrem dentro de uma bolha virtual. Por isso mais de 90% dos nossos julgamentos estão errados ou contaminados. Julgar o outro sem se colocar no lugar dele é algo que está sujeito a muitos equívocos. Estou confuso, declarou Michael com honestidade. Sempre demorava algum tempo para os membros da mesa redonda entenderem aonde Marco Polo queria chegar, mas depois suas mentes eram iluminadas. Em seguida, ele completou o raciocínio. Pense comigo, Michael. O pensamento, por ser virtual, libertou nosso imaginário. Por isso pensamos no futuro, que é inexistente, ou resgatamos o passado, que é irretornável. Mas, ao mesmo tempo, isso nos aprisionou numa solidão dramática. Reitero, vivemos numa ilha virtual. Estamos próximos, mas, ao mesmo tempo, infinitamente distantes de tudo, inclusive das pessoas que amamos. O que isso tem a ver com Maria? Indagou o Dr. Thomas. A relação de Maria com seu Deus era tão íntima e cheia de trocas que de alguma forma ela rompeu a barreira da virtualidade. Ela disse: A minha alma engrandece ao Senhor. Não sou religioso,
mas a análise crítica demonstra que o Deus de Maria não estava apenas nos céus dos céus, mas na intimidade de sua mente. Para engrandecê-lo, ela dialogava dia e noite com ele de forma espontânea. Surpreendente. Que conclusão bombástica! Afirmou o Dr. Alberto, que era especialista em Maria. Que mulher era essa? Comentou Sofia, perplexa com essa interpretação. O Deus de Maria era mais do que uma religião judaica formal, mas uma relação estreita entre uma filha e um pai. E o que é mais estrondoso é que Maria disse: meu espírito exulta em Deus, sugerindo prazer, e não culpa, encantamento, e não medo, comentou Marco Polo. Sob o ângulo da psicologia, é possível inferir que a espiritualidade de Maria era diferente da de centenas de milhões de religiosos da atualidade? Indagou o Dr. Alberto. Segundo a descrição do Dr. Lucas, não tenho dúvidas, afirmou Marco Polo. Ela tinha uma espiritualidade inteligente, que era uma fonte de saúde emocional e que deve tê-la transformado num ser humano empático, determinado, resiliente e que geria sua emoção. A religião se torna uma fonte de doenças mentais quando a autopunição, o medo, a servidão fria, o julgamento e a exclusão dominam a mente dos religiosos. Usando a linguagem de Marco Polo, podemos dizer que tudo isso só aumenta o índice GEI. Comentou Sofia. Nunca vi Maria por esses ângulos, confessou o teólogo do Vaticano de forma sincera. Embora me faltem muitos elementos sobre sua personalidade, Maria foi a mulher mentalmente mais saudável que já analisei. Afirmou Marco Polo, emocionado. Isso é um absurdo, Marco Polo, comentou Michael, irritado. Você está mudando de lado. Cadê um dos ateus mais famosos de nosso tempo? Michael, não estou aqui para defender meu ateísmo e muito menos para defender as religiões. Estou aqui para ser imparcial. Seria fácil dizer que tudo isso é uma bobagem, que Lucas é um escritor débil, que Maria é uma mulher superficial e que os fatos que envolvem o menino Jesus são banais. Mas tenho de ser honesto, esta análise me deixou chocado. Mas muitos religiosos são estúpidos e superficiais. Esbravejou Michael. Mas não os estou analisando. Muitos baniram Deus por causa dos comportamentos dos cristãos. Para mim, isso é um convite à superficialidade. Resolvi ir fundo na avaliação da mente desse Jesus. Não me preocupam as consequências. Sofia olhou para Marco Polo e respirou profunda e lentamente. Estava impressionada com sua transparência. Que outros elementos você tem para afirmar que Maria era mentalmente saudável? Perguntou ela. Antes de responder, Marco Polo lhe fez uma pergunta. Quem foi a mulher com a autoestima mais sólida da história? Não tenho ideia. Acho impossível saber, afirmou Sofia. Provavelmente foi Maria, declarou Marco Polo. Maria? Como? Indagaram os dois teólogos. Era só o que faltava. Bradou Michael. Ela corria o risco de ser apedrejada? Sim, responderam em uníssono. Corria o risco de ser considerada herética ou insana? Sim, disseram novamente. Seria possível, em meio a todo esse inferno emocional, preservar uma autoestima sólida? Seria quase impossível, afirmou Sofia. Todavia, Sofia, Maria ousou proclamar, de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela proclamava que todas as gerações humanas, até o dia de hoje, a chamariam de feliz das felizes, mulher das mulheres, quando o solo ruía aos seus pés. Quem teve uma autoestima tão sólida? Sofia sorriu e disse. Tenho de reconhecer que essa conclusão é incrível. Hoje as mulheres olham no espelho uma ruga, uma cicatriz, e lá se vai a autoestima. Apesar de ser psiquiatra, minha autoimagem precisa ser calibrada. Eu me cobro demais e sou hipersensível a ofensas e críticas, confessou o Dr. Alberto. Grandes profissionais que não gerem sua emoção são carrascos de si mesmos. É preciso se reinventar, comentou o psiquiatra, alertando-os. Em seguida comentou que autoestima é uma palavra muito simples, mas tem consequências brutais.
É impossível ter saúde emocional sem uma autoestima sustentável. Por quê? Indagou Michael, inquieto. Porque quem tem baixa autoestima é intolerante às frustrações, tem baixos níveis de prazer, não ousa, reclama muito e tem enorme dificuldade em se reinventar. Mendiga o pão da alegria, ainda que seja financeiramente abastado. Infelizmente, como disse na conferência da ONU há pouco tempo, estamos na era dos mendigos emocionais. Então sou uma mendiga emocional, bradou uma jovem de 30 anos que estava na plateia. Sou privilegiada social e financeiramente, mas estou me especializando em reclamar e me punir. Eu também. Sou modelo fotográfico, mas estou sempre me cobrando, contou um jovem de 25 anos. Detesto ver minhas fotos em revistas e comerciais. Já me cortei 2 vezes, me punindo. Todos ficaram assustados com esses testemunhos. Mas vocês são tão belos, afirmou o Dr. Alberto, sem compreender as razões dessas pessoas que têm tudo para serem felizes, mas são tristes. Não é o espelho que denuncia a beleza. Ela está nos olhos do observador. Não é a maciez da cama que determina o sono, mas a mente de quem dorme, afirmou Marco Polo com propriedade. Sofia aproveitou e disse: o mundo estava desabando sobre Maria. Mas seu eu não sucumbia ao medo nem às cobranças. Talvez gritasse dia e noite no silêncio de sua mente: os melhores dias estão por vir. Então Marco Polo advertiu os que o ouviam: cuidado! Se querem ser emocionalmente saudáveis, há um lugar em que vocês não devem ser tímidos, dentro de si mesmos. Com essas palavras Marco Polo encerrou mais uma mesa redonda. Muitos dos que assistiam ao debate, seja ao vivo ou pela internet, descobriam que eram mendigos emocionais, que precisavam de muito para sentir pouco, que sua emoção não tinha estabilidade, num período estavam alegres, noutro, angustiados e desanimados. Entenderam que não precisavam assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Eles mesmos construíam seus monstros. Faziam parte da estatística dos miseráveis da era moderna. A bombástica mesa redonda organizada por Marco Polo os estimulou a sair da plateia, entrar no palco da própria mente e começar a dirigir um novo script. Jerusalém mais uma vez influenciava o mundo. Fatos estranhos dos bastidores do debate. Michael ficou tenso com a explicação de Marco Polo sobre a era dos mendigos emocionais. Vestiu a carapuça, era insatisfeito, irritadiço, pouco contemplativo e dado ao pessimismo. Seu índice GEI era altíssimo. Ele demonstrava ser intocável, durão, mas no fundo sua autoestima era frágil. Sofreu bullying na infância. Era gordo, motivo de piadas de garotos insensíveis. A duras penas emagreceu. No debate seguinte tocou no assunto. No entanto, em vez de falar de si mesmo, atacou o otimismo exagerado de Maria, questionando sua sanidade mental. Marco Polo, no último debate você disse que Maria tinha uma autoestima tão sólida que foi uma das maiores da história. Talvez, sob alguns aspectos, a maior. Ela teve a coragem de dizer que todas as gerações a considerariam a mais feliz das mulheres ou a bem-aventurada. Mas, como cientista que sou, já vi muitos loucos sofrendo de delírio de grandeza. Maria não era vítima de um surto psicótico? Ou de um estado de euforia, de uma depressão bipolar? O Dr. Alberto ficou inquieto. Sofia e o Dr. Thomas também. Michael é um especialista em sabotar as coisas em que cremos, disse exasperado o teólogo do Vaticano. Relaxa, Alberto. Você me aceitou nesta mesa redonda, então vai ter que me engolir. Marco Polo, por sua vez, interveio suavemente. Os questionamentos de Michael são pertinentes, Dr. Alberto. Depois, com um sorriso no rosto, discorreu. Pensei muito no assunto. Para espanto da psiquiatria e da psicologia, no mesmo poema em que Maria diz ser a mulher das mulheres, a feliz das felizes, ela exalta de forma profunda e poética as próprias limitações. Ela diz com todas as letras: Deus contemplou a humildade de sua serva. Portanto, ao mesmo tempo em que a autoestima dela estava nas nuvens, sua consciência crítica tinha raízes fincadas na terra,
O que não ocorre num surto psicótico nem no estado de mania de uma depressão bipolar. Autoestima notável e humildade extraordinária habitavam a mesma mente, declarou o Dr. Alberto, satisfeito, e ao mesmo tempo. Exclamou o psiquiatra. Essa Maria analisada e descrita nesta mesa redonda talvez seja muito maior do que os católicos descobriram e do que os protestantes imaginaram, comentou o teólogo de Harvard. Talvez Maria seja maior até do que os islamitas compreenderam. Ela é a única mulher citada no Alcorão, relembrou Marco Polo. Não sabia disso, afirmou Sofia. Michael esfregou as mãos no rosto, relaxou e depois concluiu, perplexo. Não poucos psiquiatras e psicólogos torcem o nariz para a religião judaico-cristã, dizendo que ela é promotora do sentimento de culpa e da autopunição. Mas tenho que admitir que o Dr. Lucas descreve personagens que viveram com maturidade e leveza extraordinárias. O Deus de Maria era um poeta da generosidade, seu prazer em se doar, abraçar e dar tantas oportunidades quantas fossem necessárias parece consumi-lo. Somente isso explica a expressão em seu Magnificat, a sua compaixão se estende de geração em geração, concluiu Sofia. Em seguida Marco Polo fez uma pergunta intrigante. Parabéns, Sofia. Mas lhe pergunto, julgar erros é um raciocínio complexo ou simples? Ela e os outros disseram, complexo. Erraram. É um raciocínio simples, linear, lógico. Qualquer mísero computador pode ser especialista em apontar falhas. Todos ficaram pensativos. Na sequência, ele indagou. E a compaixão? Difícil responder, afirmou Michael. Pois lhe asseguro que a compaixão, a tolerância, o respeito pelos diferentes são habilidades tão complexas que ultrapassam os limites da lógica, os computadores jamais os terão. Sinceramente, estou no chão. Sempre considerei que o Magnificat havia sido plantado no cérebro de Maria de cima para baixo, como um milagre, mas ele reflete um pensamento sintético de uma mente ímpar, afirmou o Dr. Alberto. Tenho que rever minhas convicções. E minhas aulas. Marco Polo continuou. E isso não é tudo, Dr. Alberto. Maria tinha consciência política aguçada e sonhava com uma sociedade justa, exaltou os humildes e supriu abundantemente os famintos e despediu de mãos vazias os que se achavam ricos. Analisando esses textos, pergunto, Maria falava apenas sobre os bens materiais? Quem são os ricos? Os que se infectam com orgulho, inveja, vingança, necessidade neurótica de poder, respondeu Sofia. E depois indagou, fascinada, quantas gerações se passaram para surgir essa Maria? Talvez muitas. Quantas jovens foram avaliadas nos quesitos transparência, consciência crítica, ousadia, humildade, autoestima? Talvez milhões. Sensibilizado com toda essa explanação, Michael não suportou e resolveu abrir o cofre de sua mente. Humildade não faz parte do dicionário da minha vida. Autoestima baixa e orgulho, sim. Meu índice GEI está alto, cérebro esgotado, fadiga ao acordar, impaciência. Preciso me rever, confessou. Felicito-os por mapearem suas limitações, meus amigos. Somos eternos aprendizes, a não ser que estejamos mortos. Afirmou Marco Polo. Parabéns, Michael! Quanto mais as pessoas têm sucesso acadêmico e social, mais vestem um personagem, deixam de ser elas mesmas, têm possibilidades de esconder suas angústias, comentou Sofia, sentindo isso na pele. E você, Dr. Thomas? Parece tão perfeito, provocou Michael. Nesse momento o Dr. Thomas desabou. Não conseguia mais segurar um conflito que o perturbava. Concordo, é mais difícil lidar com o sucesso que com o fracasso. Quanto mais os teólogos ascendem na carreira espiritual, mais aumentam as chances de não reconhecerem suas frustrações e fragilidades humanas, seu humor depressivo. Assumem o papel de super-heróis, solitários, sem ninguém com quem se abrir. Sou assim, mas não posso me calar, e contou uma história emocionante, que o estava perturbando muitíssimo. Meu filho mais velho, Peter, é depressivo. Nunca valorizei sua doença, mas há 2 meses ocorreu um episódio marcante. Ele não se levantou da cama. Peguei-o dormindo até às 13 horas. São 13 horas, Peter, parece alienado de tudo.
Vive num casulo. Deixe-me em paz. Não quero conversar, respondeu ele. Você era um aluno brilhante, agora se isola do mundo, tentei persuadi-lo. Não tenho mais brilho. Desperte para a vida, menino. Saia desse marasmo, sentenciei. O Dr. Thomas parecia abalado, mas continuou. Peter não me respondeu, fingiu não ouvir mais a minha voz. Fiquei irado. Você só me decepciona, acusei. Eu sei disso, disse Peter, levantando a cabeça. E cheio de dor completou. O pior de tudo é que eu só me decepciono também. Esqueça que eu existo. Tentei contestar. Como esquecer que você existe? Eu pago suas contas, lhe dou comida, compro suas roupas, pago seu celular e a faculdade que você se nega a frequentar. Nesse momento Peter se sentou na cama e começou a soluçar. Eu não estou precisando de um banco. Preciso de um pai. Aquilo tocou Thomas profundamente. Ele continuou. Então Peter disse, não é porque sou irresponsável, Dr. Thomas, caso contrário não teria sido o melhor aluno da classe de direito. Não saio da cama porque estou morrendo por dentro. Não percebe? Não tenho razão para viver. Abrandando a voz, eu lhe disse, confie em Deus, meu filho. Ao que ele respondeu, eu confio em Deus, mas não confio na vida, nas pessoas, nem em você, meu pai. Você nunca fala de si mesmo e nunca me pergunta como estou, o que estou sentindo, que pesadelos me perturbam. Arrependido, eu lhe pedi desculpas. Então o abracei e chorei junto com ele. Depois de relatar essa história, o Dr. Thomas caiu em lágrimas. Marco Polo, lembrando-se do próprio filho, se compadeceu do intelectual de Harvard. Os grandes homens também choram. O problema é que eles não sabem o que fazer com as lágrimas. Tem razão. E Peter também. Não sei falar de mim mesmo nem penetrar no mundo daqueles que amo. Fico isolado em minha intelectualidade. Só agora estou enxergando que sempre vivi numa bolha solitária. Preciso rompê-la. Por que você não o encoraja a procurar um psiquiatra? Indagou Sofia. Eu o encorajei. Mas ele resistiu. Se você se humanizar, crescerá dentro dele. Peter certamente ouvirá, aconselhou o Dr. Alberto, seu amigo. Houve um silêncio mordaz na mesa redonda. Comovidos, alguns participantes da plateia tomavam notas. Outros se arriscavam a contar publicamente a própria história, algo incomum. Um jovem de 30 anos tomou a palavra. Meu pai é militar. Nunca dialogou comigo. Era um especialista em me cobrar. Uma jovem de 25 anos, psicóloga, em sintonia com o outro jovem, levantou-se e contou. Meu pai não é militar, mas professor de psicologia. Apesar disso, ele nunca se sentou comigo. Nunca me perguntou sobre as lágrimas que chorei ou que jamais tive coragem de chorar. Não quero essa educação para meus futuros filhos. Só depois de ter estudado psicologia comecei a dar um desconto para ele. Todos queriam sair da bolha social em que se encontravam. Começaram a perder o medo de falar não apenas sobre o mundo em que estavam, mas também sobre o mundo que eram. Descobriram que viviam tanto na superfície do planeta Terra quanto na superfície do planeta Emoção. Por trás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Compreender quem nos machucou não muda o outro, mas nos transforma. Quanto pior a qualidade da gestão da emoção, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Com essas palavras, Marco Polo encerrou outra mesa redonda. Várias pessoas vieram cumprimentá-lo. Estava à beira do suicídio antes de ouvir esses debates. Contou-lhe um jovem de 18 anos que mal começava sua história e já estava desistindo dela. Você não quer matar a vida, mas sua dor. Procure um bom terapeuta. Todos foram para casa pensativos. Michael teve de passar no supermercado. Ele, que era sempre fechado, passou a cumprimentar pessoas que encontrava. Que alegria é essa, Dr. Michael? Indagou a caixa do supermercado. Estou comprando autoestima, brincou. Sofia sentou-se na cama e começou a refletir sobre o que debateram. Participará de muitas mesas redondas, mas essa mexera com as entranhas de seu ser. Marco Polo, por sua vez, começou a andar de um lado para outro no apartamento, como fazia quando estava inquieto, gestando grandes ideias. Em seguida, abriu o computador, foi ao seu diário de bordo e começou a escrever algumas frases.
Uma tese começa a se aninhar em minha mente e me deixa ansioso. A psicologia, a sociologia e a pedagogia, enfim, as ciências humanas, erraram ao não estudar a biografia de Jesus com disciplina e profundidade. O homem mais famoso da história tornou-se um tabu. Ferramentas surpreendentes de gestão da emoção deixaram de ser usadas. As universidades falharam. Eu falhei. O psiquiatra lembrou que Maria recebeu a notícia de que sua alma seria transpassada pelas perdas irreparáveis que sofreria. Recordou que ele mesmo foi transpassado pela perda de Ana. As lágrimas são poemas universais. Quando a boca silencia, os olhos as proclamam. Os que não sabem chorar não sabem fazer poemas no caos. Marco Polo chorou.